sempre respaldando. Se não está no passado, não está na parte histórica, ela não vai ter credibilidade lá na frente. Ou não vai ter aceitação porque é uma ideia muito, talvez, futurista, ela não tem respaldo, ela não tem nexo na cultura, ela não vai ter um desenvolvimento porque poucas pessoas vão conhecer, não vai ter uma aceitação, não vai ter um entendimento, e daí ela fica quase que ela não se cultiva dentro dessa concepção de tradição, que é o cultivo, ele acontece quase que espontâneo. A tradição de 100, 200, 300 anos, ele é um cultivo que acontece, e se ela se perpetua por 100, 1000 anos, é por uma questão espontânea, e ela não vai ser obrigada a manter uma tradição. Então, esse respaldo da tradição, do cultivo, ele é importante porque quando ideias muito, vou dizer futuristas assim, elas não chegam na população, na cultura, elas não têm esse cultivo, 50 anos depois você talvez não ouve falar porque ela não conseguiu se proliferar nos costumes, na cultura, e isso aí faz parte da concepção de folclore, de cultura, é esse cultivo. Se você não consegue cultivar um hábito, passa 10, 50 anos, você talvez só vai ter o registro dele, mas você não tem no seu dia a dia, ele quase que entra no esquecimento. Então, é importância essa questão do registro das fontes, das tradições, dos costumes, ao mesmo tempo para isso, porque quando vai trazer ele de volta para um estudo, uma descoberta, ele precisa desse respaldo teórico, documental, registro de qualquer parte arqueológica, até para poder dar continuidade, porque às vezes você tem um estudo e você não consegue dar continuidade dele porque você não tem um respaldo arqueológico, histórico, documental para aprofundar aquilo lá, para justificar, para dar credibilidade dele. Então essa questão da importância aqui eu citei o Câmara Cascudo, do registro de fontes e de várias, tanto de comidas, de tudo, isso aí é muito importante porque hoje, se a gente vai pesquisar talvez na minha área mais de música, algum tipo de música no Brasil, ele é uma das referências. Se você quiser pegar algum tópico de música regional de algum estado, tem outros, mas ele foi um dos que iniciou essa questão de etnomusicologia baseado na tradição do Brasil. A ligação da música nordestina com a música árabe nas notas musicais e pelo paralelo assim, do globo, tem estudos que eles falam que a ligação, assim, se você tirar a música, a letra, e ficar só na questão de harmonia, na questão musical, a ligação dessas duas músicas é muito forte pelo clima, pelo semiárido, pelo deserto, pela entonação, pelos instrumentos. Então são pesquisas assim, muito importantes que tem que dar respaldo, tem que ser registrado, e lá, Natal, Rio Grande do Norte, tem um instituto, às vezes quem se interessa a procurar, tem um instituto, acho que é Instituto Câmara Cascudo, se não me engano. Lá está toda a obra dele, ele escreveu acho que mais de... Os livros são 170, só que 2.000 textos, não sei quantos ensaios, tem todo assim uma gama de material muito, muito importante. Aqui para finalizar um pouco, uma da ideia dessa questão de como que a gente trabalha essa expressão da identidade do 1922, definiu o que é
o ser brasileiro, não sei se tem esse termo, ser brasileiro, como identidade da cultura brasileira, em 1922, ele apresenta também, até 2022, novas narrativas de vários pontos, vamos dizer assim, cada cultura, cada estado, vou colocar aqui, vamos dizer que aqui tem outro. Vamos dizer que aqui dentro do Brasil, aqui, cada ponto desse, de cada região, cada estado, cada cultura, ele é um ponto telúrico em relação a ele mesmo, porque ele é o ponto central da cultura dele no norte, no nordeste. O ponto central da cultura dele, ele é o centro telúrico dele, focado. Só que dentro do Brasil, ele não está no ponto central. Ele fica numa relação, vamos pegar aqui com as capitais do Brasil, Salvador, Rio de Janeiro, vou colocar aqui Brasília. Ele fica numa questão periférica em relação a esse ponto central. Só um exemplo. Mas também, aqui, ele também tem muita relação nesses estados ou regiões de litoral com essa tradição atlântica. Ele faz essa conversa muito boa com a questão atlântica, com o comércio, com toda essa gama que chegou tanto da borda de todo o litoral do Brasil. Ele historicamente começou do litoral para o interior. Então essa busca de identidade do Brasil, do Atlântico, do que é mais global pro centro, ele se desenvolveu tanto que de Salvador, Rio de Janeiro, e foi para Brasília, que é um centro vamos dizer que é o centro telúrico desses vários pontos, dessas várias tradições, desses vários costumes que a gente identifica como o total da cultura brasileira. Só que esse aqui é um para todos, um ponto central de referência para todos, que deixa eles periféricos em relação a esse, mas cada um em relação a si, ele se torna um ponto telúrico individual também. Então, como trabalhar essas duas conexões ao mesmo tempo em relação à própria cultura? Ela é telúrica, mas em relação ao ponto central geográfico brasileiro, ele tem uma relação periférica. Nesses 100 anos de... Telúrico, na tradição grega, é o que está na superfície da Terra, né? Assim, você teria, né, então, 3 níveis, né? Quitônico, telúrico e celeste, né? Aí celeste é o céu, né? O quitônico é o fundo da Terra, e telúrico é aquele que está na Terra. Mais fixo, mais... Tanto que uma das, acho que, características é a parte da agricultura. A agricultura, quando está mais ligada à terra, ela é um dos vínculos mais fortes assim, com a terra. É a agricultura, é a questão alimentar de tal região. Porque mesmo você querendo levar uma cultura, cultura que eu falo assim, um alimento, uma planta para outra região, em certas regiões não consegue, por uma questão de clima, de topografia, ele não se desenvolve. Então uma das expressões mais fortes assim telúrica de algum lugar é a vegetação, a alimentação do próprio lugar, porque você às vezes tenta inserir a gente vê vários problemas de inserção de animais, javali, búfalo, em outras regiões, ele acaba alterando todo o ecossistema de um jeito que vira, em certos estados, é permitido às vezes a caça em certas épocas. Quando ele passa do limite, javali em certos lugares, Mato Grosso, Paraguai, ele se tornou uma coisa assim quase que
típico dali foi inserido e acabou alterando, matando outros animais típicos do lugar. Então, ele, às vezes, é liberado a caça para tentar, às vezes, diminuir esse número tão grande de um animal que foi colocado ali e saiu de... se reproduziu muito ao ponto de afetar os próprios daquela região. Então esse problema tanto que hoje tem a proibição de você levar plantas, sementes de um país para o outro. Você traz uma semente acho que o exemplo mais típico, você não pode trazer semente de oliveira de Portugal, da Espanha, onde que é típico deles. Você não pode sair na alfândega assim, ó, com... vou levar para plantar, e você não entra às vezes no Brasil com vários tipos de sementes de plantas, se ela não tem uma autorização, um reconhecimento assim, para você plantar aqui, porque tem esse problema, às vezes você pode gerar, tem outro exemplo, aquele não é caramujo, tentaram fazer criação de caramujos, não sei se do Japão, em certos lugares aquilo se proliferou tanto assim que eu acho que cria algas. Eu não sei se ele cria algas, porque ele pega todo o oxigênio, ele virou quase que uma praga. Não sei se é um caramujo assim para comestível. Tentaram criar em ambiente de água doce, só que ele se proliferou tanto assim que ele saiu do controle, e depois que ele sai do controle, você não consegue extinguir ele. Não pode ter tentativa, assim, é muito difícil depois do certo número assim, ultrapassar, você não consegue extinguir. Muito difícil, porque é quase colher grão de... Outra coisa que dei um dos exemplos até hoje, agora saiu um sol, um dos exemplos dessas expressões que de 1922 a 2022 a gente viu um aumento muito grande, positivo, e tem que ser incentivado, dessas várias expressões culturais, regionais, linguísticas, literatura, musicais, desses outros pontos telúricos do Brasil, sempre agregando para a formação do que é essa identidade do ser brasileiro. Ali no livro do Joel Neves, ali é interessante porque ele fala da questão assim, como que o barroco, eu não sei se tem estudos assim, professora, estudo da topografia do clima direto no barroco. Como que o barroco foi influenciado pela topografia e pela geografia, pelo clima. Não sei se direta ou indiretamente tem como fazer essa ligação. É interessante porque o mesmo barroco de um lugar, a técnica, às vezes a expressão dele com outro material, com outra pedra, com madeira, em outro país, vai dar um resultado diferente. Já é diferente. Sem dúvida, assim, aqui o nosso barroco tem muito a ver com o 17 europeu, mas é completamente diferente, né, do barroco europeu, né, da Itália, da Alemanha, pelo uso do granito daqui, né, dessa pedra que está nas colunas da igreja, assim, né, e da pedra sabão, né, a pedra sabão deu uma forma realmente completamente diferente, né. Acho que até as construções também, né, o adobe das construções faz com que as igrejas aqui pareçam mais pesadas do que as igrejas italianas, as igrejas alemãs. Elas são assim, elas têm uma aparência assim, mais pesada, mas ao mesmo tempo mais primitivo, um ar assim, mais alegre, assim, né, do que o barroco europeu, que é muito mórbido, né? Assim, talvez primitivo no sentido assim, não gosto de usar essa palavra, mas no sentido de
mais puro, mais autêntico, né? Mais feito, né? Mais simples, menos rebuscado, né? Do que o barroco europeu, esse barroco que a gente tem aqui, né? É interessante essa parte de como que se desenvolve vamos dizer, pegar especificamente como que o barroco no Brasil se desenvolveu nas várias regiões do Brasil, pegar o barroco no Nordeste, barroco em Minas, tem a parte no Sul, o que era feito lá com os jesuítas em madeira, e numa outra pedra, já tem uma outra dimensão diferente, por causa do plano. Então, aqui a igreja, ela não é tão grande. Porque você não consegue, às vezes, fazer uma... Não é que não consegue. O espaço plano não é de... Aqui eu acho que tem 100 metros uma igreja, passa de 100 metros? Eu acho que não passa, né, professor? Adro da igreja, o adro de uma igreja, acho que não. Acho que, se não me engano, é 30 metros, mais ou menos, 50, porque você já não tem um espaço geográfico assim, tão amplo para poder fazer uma igreja com 30 metros e 70 de comprimento. Lá no sul, esse barroco jesuíta, ele já tem essa característica. Lá tem aquela igreja de São Miguel, acho que é 30 de fachada por 70 de profundidade, mas só a igreja, fora os outros elementos que faziam em volta. E a diferença também, como era mais plano, fazia um ponto central e as obras em volta, assim. Então não eram dispersas assim, por causa da questão geográfica. Como era plano, você conseguia colocar ele num ambiente quase que numa planta quadrada, sempre com ponto central. Uma praça e os colégios, prefeituras, cabildos, oficinas, igrejas em volta. Então você consegue, por causa da questão geográfica, manter uma maior densidade numa planície, numa parte plana. E daí uma das diferenças que a gente vê aqui, e não está errado, professor, quando você pergunta, aquela igreja é longe, a pessoa fala certo, professor, porque na linha visual reta, você vê ela quase 500 metros, em linha reta. Só que se você vai na topografia assim, ela pode fazer 1.000 metros, 1.500. Então não está errado quando a gente pergunta aqui, é longe o lugar, a pessoa fala, não, é ali pertinho. E está certo, porque visualmente a nossa referência é a visual. A igreja, vamos dizer qual igreja que dá para ver de longe? A igreja Santa Efigênia, em linha reta, deve ter 1.000 metros, mas se você ir andando, tem mais. Então não está errado a pessoa falar que é perto, mas se você ir andando, nossa, o cara falou que era perto e é o dobro do caminho. Porque ele está falando na linha visual e está certo, é perto, porque a gente vê quase 500 metros, mas se for andando, ele se torna 1.000, o dobro talvez. Então, essas características de ao mesmo tempo tá longe, você tá vendo perto, mas está longe. Tipo, você quer chegar lá, nossa, eu estou vendo a igreja ali. Ele te dá, não é uma ilusão. Essa proximidade do morro, ele tira a tua percepção de se é longe ou não. Então, ele dá também essa questão da neblina, perde um pouco da noção. Se você está chegando aqui tem muita neblina, você já perde o referencial. Não sei como que é pessoa, a primeira vez que chega em Ouro Preto, cada um tem um jeito de transitar. Eu, quando cheguei a primeira vez, o meu ponto de referência, eu tinha que lembrar
de cada igreja e fazer o ponto de referência, porque como nunca você está sempre em linha reta, em ângulo, você vira aqui, às vezes você faz uma curva aqui, a igreja que você estava vendo aqui, você está de costas para ela. E daí quando eu cheguei aqui, não é que me perdi, o Senhor falou, você tem que decorar mais ou menos as igrejas, porque você gira muito nas ruas, quando vê você acha que você está indo para lá, você está dando uma outra volta, por causa dessas curvas. Então, você sempre faz o ponto de referência com o que está mais alto, que você consegue ver talvez de vários pontos da cidade, porque você sempre vai fazer uma curva. E quando você está numa cidade plana, num local de planta baixa plana, você olha para lá, você sabe, olha, eu tenho que ir para lá. É só reto, quadrado, reto,